Beleza, valeu demais. Então vamos começar a gravar aqui, né? Porque senão nossos colegas vão ficar chateados depois. Opa, começou aqui então. Estava conversando aqui com o pessoal que a ideia da aula de hoje é nós entendermos o conceito da potência complexa, né? Quando nós estávamos tratando somente dos circuitos resistivos, não fazia sentido trabalhar com potência complexa, porque a única potência que um resistor pode dissipar é a tal da potência ativa, é aquela potência que realiza trabalho, né? Então a gente não falava no outro tipo de potência. Aliás, a gente pedia assim, ó, calcule a potência sobre o resistor. A gente nem dava nome à potência. Agora não. Agora a gente tem que dar nome e sobrenome. Por quê? Porque agora a gente não tem só elemento resistivo. Nós também temos os elementos reativos. E, portanto, nós vamos ter três tipos de frequências, tá? Todas elas frequências complexas. A potência ativa, a potência reativa e a potência aparente. Eu vou, através desse exercício, clarear esses conceitos. Na dúvida, vocês perguntam, tá bom? Então vamos lá. Esse exercício ele pede o seguinte: ó, obtenha a potência complexa liberada pela fonte no circuito da figura 1175, que é esse simpático circuito que nós temos aí. Então, se vocês observarem, nós temos três resistores, temos um indutor e um capacitor. E quando eu digo que esse circuito facilita a nossa vida, é no seguinte sentido: ele já traz a fonte no padrão fasorial e as reatâncias já no seu formato complexo. A gente não precisou saber qual a frequência da fonte, os indutores e capacitores não foram dados nas suas unidades do sistema internacional, ou seja, Henry e Faraday, ou seja, nenhuma parte desse trabalho a gente teve. Por isso que esse circuito aqui é um circuito didático, tá bom? E o que é que nós vamos fazer? Bom, como ele pede a potência complexa liberada pela fonte, eu vou fazer o seguinte: eu vou reduzir todo o circuito para a sua impedância equivalente e a partir da impedância equivalente nós vamos fazer o nosso raciocínio a respeito da frequência complexa, da potência complexa, tá bom? Eu estou com esse termo frequência complexa porque no domínio da frequência complexa é que a gente faz um estudo mais aprofundado dos circuitos em regime de corrente alternada. Então me desculpem aí o lapso já duas vezes aqui cometido por mim, que é o lapso de chamar a potência de frequência, tá? Mas eu vou tentar ao longo aqui da aula corrigir. Beleza. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu vou tentar reduzir todo o circuito pela sua impedância equivalente. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é fazer este paralelo entre o menos J2, ou seja, um capacitor, e o resistor. Lembrando, quando eu vou fazer o equivalente, então quando eu vou fazer o paralelo de menos J2 com o 6, ambos em ohms, por isso que eu não estou colocando aqui as unidades, lembrem, né? A gente faz um produto, então menos J12, dividido por uma soma. Então 6 menos J12. E o 12 ficou meio mandrake aqui. Menos J12. Então um produto pela soma, igualzinho a gente fazia lá no resistivo. Tá? Igual. Bom, o ideal é a gente converter isso aqui para um formato que nos ajude. Isso já passei para vocês, o macete de fazer na calculadora. Farei aqui para ficar mais simples, né? Vou usar a calculadora para que a gente ganhe tempo, né? Então a ideia é sempre ganhar tempo. Mas quem ficar curioso, depois dá uma olhadinha no que a gente já fez, certamente a pessoa vai entender. Então, menos J12, que foi o produto, dividido por 6 menos J2. Bom, se a gente dividir, nós vamos obter aqui um valor, e por favor, façam nas suas calculadoras para ver se bate com o que eu falei aqui, ou me corrijam, ou falem para mim: ah, professor, não, deu certo. Tá? O meu aqui deu 0,6 menos J
1,8. Lembrando que isso aqui tudo está em ohms, ok? Beleza, uma vez resolvido esse paralelo, agora eu vou resolver a série. Que série é essa? Bom, a série formada pelo resistor de 3, o indutor de 4, J4 ohms e o nosso paralelo. Portanto, já que é uma série, então eu vou ficar com 3 mais J4 mais 0,6 menos J 1,8. E essa série, ela vai resultar em... Então, deixa eu fazer a conta aqui. Então, isso aqui vai resultar em 3,6 mais J 2,2 ohms. Beleza. Já resolvemos boa parte do caminho. Agora, esse resultado que nós temos aqui, ele está em paralelo com o 5. Então, vamos lá. Aí a gente precisa fazer outro. 5 em paralelo com o 3,6 mais J 2,2. Então, isso aqui vai ficar. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes 3,6 mais J 2,2 e 5 mais isso, que vai dar 8,6 mais J 2,2. Eu acho que não existe dificuldade na parte da soma, né? Então, vamos lá. Então, 5 vezes isso, que dá 18J11, e isso dividido... Espera aí que eu errei, só um minutinho. Dividido aí, o meu deu isso aqui, pessoal, ó. 2,27 mais J 0,6979. Então eu vou colocar 0,70. Ok? Então os meus cálculos deram isso aqui. Foi para isso aqui, tá? Beleza. Então o que é que eu vou fazer a partir daí? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou redesenhar o circuito, colocando a fonte. Então, ó, vou redesenhar aqui, é uma fonte de corrente. E a minha impedância equivalente aqui em série com essa fonte de corrente. Então, a fonte de corrente 2, fase inicial de 30 graus, isso em amperes. E a minha impedância aqui, 2,27 mais J 0,70 em ohms. E o equivalente disso eu vou colocar já em formato polar, para a gente ver como é que fica no formato polar. Então, no formato polar, eu obtive aqui 2,37 com um argumento de 17,14 graus. Isso em ohms, ok? Então, em cima está o formato retangular ou algébrico, embaixo está o formato polar, ok? Beleza. Aí, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Se essa corrente passa sobre essa impedância, obviamente ela vai polarizar essa impedância com uma polaridade maior em cima, um potencial maior em cima e um menor embaixo, com um certo V, que se a gente for calcular esse V, ele será o 2,37 com fase, ou melhor, com argumento 17,14 graus, vezes a corrente, que é 2, com fase 30. Então, nós temos aí um V,
que é igual a. Então, deixa eu fazer essa multiplicação. Então, lembra, né? Multiplica os módulos. Então, isso aqui, 4,74. E soma-se os argumentos. Então, 47,14 graus em volts. Ok? Então, perguntaria a vocês, até aí, pessoal, tudo tranquilo, tudo certinho? Beleza? Legal. Bem legal, legal. Ok. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos calcular uma potência aqui, que nós vamos chamar essa potência de potência aparente. Essa potência aparente, cujo símbolo é S, então lembre que S é a potência aparente. Ela é calculada da seguinte maneira. Aí, deixa eu até ver uma coisa aqui no livro de vocês, porque é o seguinte. Em diversas obras, ela é calculada assim, ó, meio de V vezes I conjugado, ok? Então, beleza. Tá, então a potência aparente, né, complexa aparente, ela é metade do produto de V. O V a gente acabou de calcular, é esse 4,74 com fase 47,14, e o conjugado da corrente. O que é o conjugado da corrente, pessoal? Vocês modificam o sinal da fase da corrente, ou seja, então vamos lá, S é igual a meio, aí V, a gente tem V aqui, ó, 4,74 com fase 47,14 graus, vezes, tudo isso é vezes, né? Vezes a corrente, ó, 2 com fase menos 30, ok? A corrente tem fase 30, eu estou modificando o sinal da corrente aqui para menos 30. Bom, isso tem uma consequência, obviamente, né? Quando eu faço essa multiplicação, então, para fazer a multiplicação, bom, eu vou multiplicar a corrente, conjugado da corrente, pela tensão e dividir por 2. Então, eu vou obter aqui 4,75 com uma fase de 17,14 graus. A unidade dessa potência aqui, pessoal, é volt-ampere, ok? Volt-ampere, tudo bem? Agora, o que eu vou fazer com ela? Eu vou colocar essa potência na escrita retangular ou algébrica do número complexo, certo? Então eu vou voltar para isso aqui, ó. S é igual a 4,54 mais J 1,40, ok? Então, eu simplesmente peguei o número de cima, 4,75 com fase 17,14, e reescrevi esse número no seu formato algébrico ou retangular. Isso tem uma razão de ser. A parte real da potência aparente é a tal da potência ativa, que tem como símbolo a letra P maiúsculo e é dado em watts. Ok? Enquanto isso, a parte imaginária é a chamada potência reativa, que é dado em volt-ampere reativo e tem um símbolo Q. Beleza? Ou seja, a gente fica com a lição de que a
potência aparente é igual a potência ativa mais J potência reativa, ok? Essa dada em volt-ampere, essa dada em watts e essa dada em volt-ampere reativo. Eu perguntaria para vocês, pessoal, até aí, tranquilo? Até aí, deu para entender?